Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Macondo era então uma aldeia de 20 casas de pau a pique. Foi nessa época que José Arcádio Buendia adquiriu o hábito de falar sozinho, repetindo para si mesmo assombrosas conjecturas. As crianças haveriam de recordar pelo resto da vida a augusta solenidade com que o pai revelou a ela sua descoberta. A terra é redonda, feito uma laranja. É plana, tá bom, é plana. E aí, pessoal, 100 anos de solidão, o último livro que eu li, é um livro que realmente se destaca dos outros. Por causa desse livro, eu tive que inventar um novo transtorno, o transtorno do excesso de fantasia. Sim, a gente acaba essa leitura sem fôlego, querendo se agarrar de volta na boia da realidade. Sim, também vi a série 100 años de soledad, na Netflix, achei muito bem feito, embora infelizmente não tenha visto muito barulho em cima. Depois, mais pro finalzinho, eu falo mais, mas antes que eu me estenda, com vocês 100 años de soledad. Em 100 anos de solidão, somos apresentados à saga dos Buendia em Macondo, cidade fictícia onde coisas realmente irreais acontecem a todo momento. Os Buendia casam entre primos e às vezes sequer sabem a proximidade, temendo que o amor incestuoso produza um rebento com um rabo de porco. O livro começa descrevendo os primórdios da fundação da cidade, quando José Arcádio Buendia é então um patriarca com ganas de fundar uma cidade por não ter conseguido alcançar o mar depois de atravessar a serra. São tempos remotos, anteriores ao telégrafo, ao dicionário e, portanto, anteriores a qualquer registro. Os ciganos traziam suas últimas invenções. Um cigano com barbas longas e mãos de pardal fazia uma demonstração de como 2 lingotes metálicos eram capazes de atrair os mais pesados materiais. Seu nome, Melquiades. E todo mundo ficou estupefato ao ver os caldeirões e os fogareiros caírem de onde estavam. José Arcádio Buendia troca sua mula pelos 2 lingotes metálicos e no afã de atrair uma tonelada de ouro, consegue no máximo uma armadura velha e enferrujada. A próxima invenção que os ciganos trazem é uma lupa gigante com capacidade para aproximar um canto da aldeia a outro. Agora a obsessão de José Arcádio é fazer da lupa uma arma de guerra, para poder atear fogo a cidades inteiras. De fantasia em fantasia, José Arcádio vai de patriarca da cidade até um lunático perdido em pensamentos e empreendimentos sem futuro nem sentido. Melquiades presenteia ele com um laboratório de alquimia que vai ser uma peça fundamental da história. Querendo mostrar para o mundo as invenções dos ciganos, chama os homens do povoado para irem com ele numa busca desenfreada até o mar. Depois de desbravar a vegetação, o pântano e o lodo, dão de cara com um gigantesco galeão espanhol da onde saem margaridas e girassóis. 4 dias de viagem depois, José Arcádio se revolta ao ver o mar. Águas difusas, marrons e sujas. Voltam da empreitada e então José Arcádio faz um mapa com as dimensões todas distorcidas só para descontar a raiva. Úrsula Iguarán, sua esposa, pede para que ele preste mais atenção nos filhos no lugar de ficar promovendo empreitadas sem sentido nenhum. E então ele olha para os filhos de José Arcádio e Aureliano Buendia como se nunca os tivesse visto antes. José Arcádio é o filho varão, sim, isso mesmo que você entendeu, nascido durante a travessia para Macondo, enquanto que Aureliano Buendia é o primeiro ser humano nascido nessas terras. Aliás, quem nasce em Macondo seria o quê? Macondense ou solitário? Tá aí a pergunta. Aureliano demonstra interesse pelo laboratório desde cedo. Tem qualidades adivinhatórias. Mais tarde será um coronel ensimesmado, trancado no laboratório fazendo peixinhos de ouro, mas não vou adiantar as coisas. Quando os ciganos voltam, o pai leva os filhos até eles para que conheçam os novos inventos. Mesmo desconcertado com a notícia da morte de Melquiades, o pai vai com Aureliano e José Arcádio levados pela multidão e pasma quando descobre a grande novidade dos sábios de Mênfis, o gelo. Este é o grande invento do nosso tempo. Na sequência, o livro conta os primeiros passos dos antepassados dos Buendia quando saíram de Rio Racha, assaltada por Francis Drake, e foram para uma aldeia mais afastada. Essa aldeia corria à boca do povo que José Arcádio e Úrsula, embora fossem casados, ainda não haviam feito sexo. Úrsula vestiu uma espécie de cinto de castidade
Porém, os boatos culminam até o instante que Prudêncio Aguilar perde uma briga de galos para José Arcádio e fala: meus cumprimentos, vamos ver se esse galo faz um favor à sua mulher. Momentos depois voltam armados e a lança de José Arcádio fura a garganta do adversário. No dia seguinte, o fantasma de Pedro Aguilar volta com um furo na garganta e uma desolação no olhar que fazem José Arcádio e Úrsula irem embora do povoado. Por essa época, Pilar Terneira aparecia em casa de Úrsula para ajudar nas atividades domésticas, e como sabia ler as cartas no baralho, Úrsula pede para que ela leia o futuro do filho José Arcádio, pois acha o sexo do filho tão incomum quanto um rabo de porco. Quando Pilar Terneira toca nas mãos de José Arcádio, ele sente algo que nunca sentira antes e a partir daí ele começa a se sentir atraído pela mulher. Se encontram entre os vultos e as penumbras da casa dela, e José Arcádio decide contar tudo ao irmão. Aureliano fica fascinado pelas aventuras amorosas do irmão e, como que por osmose, toma para si as aflições de José Arcádio. E aos poucos os dois começam a se refugiar na solidão. Numa quinta-feira de janeiro, às 2 da madrugada, nasceu o Amaranta. Úrsula mal havia completado o resguardo de 40 dias quando os ciganos voltaram. A novidade agora é um tapete voador. Sim, tapete voador. Enquanto a cidade toda sobrevoa Macondo com fins apenas recreativos, Pilar Terneira decide avisar José Arcádio que ele vai ser pai. José Arcádio, agora você vai ser homem. Imagine andar por Macondo e levar nosso filho para conhecer o gelo, o amor, as belezas e... Zé Arcádio? José Arcádio aproveita a chegada dos ciganos e vai voando até uma barraca onde encontra uma linda cigana. Na noite de sábado, José Arcádio amarrou um pano vermelho na cabeça e foi-se embora com os ciganos. Úrsula deixa a Amaranta com outra pessoa e vai correndo no encalço do filho. Volta sem José Arcádio, porém traz junto com ela pessoas que estão mais perto da civilização a dias de distância, e essas pessoas trazem invenções comuns. 2 semanas depois de ter nascido, o filho de Amaranta é recebido na casa dos Buendia, batizado com o nome de José Arcádio, mas chamado apenas de Arcádio para evitar uma confusão. E você começa a perceber o porquê, ou um dos porquês desse livro ser tão difícil. Tanto o livro quanto a série dizem isso, que chamam de Arcádio para evitar uma confusão, e eu imagino o que seria se quisessem fazer uma confusão. Fica aos cuidados de Visitação, uma índia guarri que veio com o irmão fugindo da peste da insônia. Com as novas pessoas que trouxe consigo, Macondo passa a ser uma cidade mais movimentada e com mais comércio. José Arcádio retoma seu espírito empreendedor, porém Aureliano fica enclausurado no laboratório fazendo experimentos. Os filhos herdam a loucura dos pais, diz Úrsula para o marido. Um dia, sem mais nem menos, Aureliano fixa os olhos na mãe e fala: alguém vai chegar, não sei quem, mas vai. No domingo chega Rebeca. Traz um baú e um saco de ossos dos seus falecidos pais, que ninguém sabe quem são, e não fosse a carta que traz consigo, ninguém saberia o que faz ali. Na carta pede para que enterrem seus pais, porém Rebeca não abre um pio desde que chega ali. Apesar do mistério em torno dela, decidem mantê-la na casa. Não come, não fala e pensam que ela seja surda-muda, até que os índios a encontram comendo terra, obsessivamente. Úrsula dá a ela um medicamento caseiro e completa com umas boas chibatadas, e ela para de devorar terra. Porém, então logo acaba um problema, começa outro. É noite, e Visitação encontra ela com os olhos esbugalhados, sem conseguir dormir. Ela está com a peste da insônia. E não demora muito, a casa inteira fica com isso, até que por fim Macondo inteira fica acordada permanentemente. Para não esquecerem o nome das coisas devido ao tempo acordados, enchem a cidade de bilhetinhos indicando os nomes das coisas. E sim, eu imaginei uma cidade cheia de post-its, mas não sabia se já existia post-it na época, nem na época desse livro, ou sequer na época que é descrito esses eventos. Enquanto todo mundo tenta lembrar onde largou o copo durante a festa. Copo? Festa? Eis que surge na aldeia a figura de um ancião encurvado e pestilento na casa dos Buendia. José Arcádio tenta revirar a memória para não parecer indelicado com o visitante, que tira de uma maleta um frasco com uma substância e dá de beber ao patriarca. Num instante, recupera as lembranças e reconhece Melquíades à sua frente. Recuperam uma longa amizade, enquanto José Arcádio Buendia agora experimenta a novidade do daguerreótipo para provar a existência de Deus. Úrsula percebe que Rebeca, Amaranta e todos seus filhos estão crescendo e prestes a se casar, e então decide pegar as economias do seu trabalho duro para aumentar a casa. Faz reformas e pinta a casa toda de branco, e enquanto todas as casas de Macondo estão sendo pintadas dessa cor, surge do nada uma casa com uma cor distinta.
azul. É de Dom Apolinar Mascote, que promete ser o alcaide de Macondo. Alcaide? É a reação de José Arcádio Buendia. Vai até a casa do recém-chegado, acompanhado pelo filho, e lá pega o enviado do governo pela gola da camisa. Nesta aldeia quem manda é eu. O alcaide vai embora, a família Buendia ganha na loteria e todos vivem felizes para sempre. Só que não. Aureliano se apaixona por Remédios, filha mais nova do alcaide, uma criança de colo praticamente. E a imagem da sua cútis de lírios dourados perturba o jovem rapaz. Junto com os móveis ilustres da casa que Úrsula estava reformando, chega para o evento de inauguração uma pianola e com ela o seu especialista Pietro Caspri. Rebeca, embora ainda chupe o dedo, tranca-se no banheiro para chorar depois da despedida do pianista. Dias depois, Amparos Moscote, irmã de Remédios, aparece de repente trazendo uma carta com a caligrafia de Pietro, e assim fica claro que o especialista também correspondeu aos sentimentos de Rebeca. Desse jeito, com Amparo servindo de Moscote, Aureliano se aproxima de Remédios, enquanto Rebeca e Amaranta passam a se odiar em função do amor de Pietro Caspri. E Amaranta jura à irmã que ela só se casará com ele se passar por cima do seu cadáver. Nesse meio tempo, Melquíades, que fazia suas experiências num quarto arranjado por Úrsula ao lado do laboratório, começa a criar escamas e a ficar cada vez mais velho até o dia que aparece morto dentro de um rio. Perturbada por causa das ameaças de Amaranta, Rebeca vai consultar Pilar Terneira e ela lê sua mão. Você será feliz depois que enterrar seus pais, dizem as cartas. Com a amizade das duas, Pilar Terneira os volta a frequentar a casa, e no que se aproxima de Arcádio, que não sabe que ela é sua mãe, confunde as emoções do garoto. José Arcádio Buendia, inconformado por não ter conseguido fazer uma máquina do tempo a partir do mecanismo da pianola, enlouquece de vez e começa a quebrar toda a casa e é levado até uma castanheira no quintal com a força de todos os vizinhos. Sim, castanheira. Com o consentimento das duas famílias, Remédios dá a mão a Aureliano e os dois atravessam a rua, quer dizer, casam numa cerimônia onde Rebeca e Pietro Caspri se casariam também. Porém, a maquiavélica Amaranta faz de tudo para atrapalhar os planos, impedindo os dois de consumarem o matrimônio. Suas enganações começam a fracassar até que ela decide algo fatal: envenenar Rebeca. Põe um veneno em uma jarra, porém quem acorda com as tripas arrebentadas no outro dia não é sua prima, mas sim Remédios. Aureliano José, filho de Aureliano com Pilar Terneiros, fica órfão de mãe, pois Remédios considerava um filho mais velho. Úrsula impõe um luto na casa que fica numa tristeza sem remédios, precisei fazer esse trocadilho, e o luto só é interrompido pelo estrépito assombroso que faz a casa chacoalhar anunciando a chegada de alguém. O monstro abre a porta e vai até a cozinha, onde Úrsula está com a intenção de se defender com uma colher de pau. Buenas! Ele diz: José Arcádio! Ela fala antes de se atirar no pescoço do filho, pulando de alegria. José Arcádio retorna com um corpo repleto de tatuagens, uma cruz no pulso dos ninhos em cruz e um tamanho 10 vezes maior. Fala, junto ao espanhol, a língua dos marinheiros. Todos na casa passam a estranhar ele, inclusive Aureliano, que não consegue mais ter a mesma proximidade com o irmão que tivera antes. E enquanto isso, ele faz a farra na taverna do Catarino, rifando mulheres para ir pra cama com ele. A única que vê naquela estranheza desfigurada, um protomacho cuja respiração vulcânica era percebida na casa inteira, foi Rebeca. Assim que passa por ele, esquece o Janotinha Pietro Caspri e se entrega a José Arcádio. Ela teve de fazer um esforço sobrenatural para não morrer quando uma potência ciclônica assombrosamente calibrada levantou-a pela cintura e a despojou de sua intimidade com 3 movimentos de mão e esquartejou-a feito um passarinho. Depois de uma conversa séria com Pietro Crespi, em que ele decide mudar de planos e ir cotejar Amaranta, e por causa do desgosto que dão a Úrsula, vão morar numa outra casa em frente ao cemitério. Aureliano comenta que não é hora de pensar em casamentos, pois vai começar a guerra. Chegam as eleições, os soldados confiscam as armas dos liberais temendo uma revolta e o Partido Conservador casualmente ganha. É dezembro e Úrsula chega em casa e fala da cozinha. Começou a guerra! Os liberais começam a entrar nas casas e levar pessoas para o fuzilamento, saquear mercados e invadir escolas, como a de Arcádio. Sim, aquele Arcádio, que agora é professor. Arcádio foi nomeado chefe civil e militar da praça, Aureliano é nomeado coronel. Os rebeldes mal tiveram tempo de se despedir de suas esposas. Foram embora ao amanhecer, para juntar-se às tropas do general Victor Mendina, que andava pelos rumos de Manaure.
Isso é um disparate, Aureliano. Disparate coisa nenhuma, é guerra. E não me chame de Aureliano, agora eu sou o Coronel Aureliano Buendia. O Coronel Aureliano Buendia promoveu 32 rebeliões armadas e perdeu todas. Teve 17 filhos varões de 17 mulheres diferentes e foram exterminados um atrás do outro numa mesma noite. Enquanto isso, Amaranta e Pietro Caspe aprofundam a relação, que se torna um noivado crepuscular, nas palavras do autor, porém, que Pietro pede a mão dela, ela recusa. Não seja ingênuo. Nunca vou me casar com você. Pietro Crespi, enlouquecido pela revelação, passa a se humilhar para tentar reconquistar Amaranta, até que por fim é encontrado no banheiro com os pulsos cortados. Enquanto o coronel Aureliano Buendia faz a revolução em um sem número de lugares, Arcádio começa a dar um exagerado valor a si mesmo. Torna-se um tirano, manda fuzilar quem desrespeite ele e se atreve a exigir que Pilar Terneiros, sua própria mãe, vá para a cama com ele, pois ele desconhece a própria procedência. Procedência é bonita essa palavra. Você não imagina quanto eu gostaria de satisfazer você, mas Deus é testemunho de que eu não posso. É noite e Arcádio procura por Pilar Terneiros em casa, porém quem encontra é Santa Sofia de la Piedad, a quem Pilar havia pagado para que repusesse seu lugar e satisfizesse Arcádio. Aos poucos, as tropas inimigas começam a exterminar o Partido Liberal. Ao amanhecer, depois de um conselho de guerra sumário, Arcádio foi fuzilado contra um muro do cemitério. Nas 2 últimas horas de sua vida, não conseguiu entender por que havia desaparecido o medo que o atormentava desde a infância. Não falou nada até que perguntaram qual era o seu último desejo. Digam a minha mulher, respondeu com voz bem timbrada, que ponham na menina o nome de Úrsula. Fez uma pausa e confirmou. Úrsula como a avó. E digam também que se o que vai nascer nasce homem, que chamem de José Arcádio, mas não por causa do tio, e sim do avô. Filhos da puta! Viva o Partido Liberal! Em maio, a guerra acabou. O coronel Aureliano Buendia foi feito prisioneiro e condenado ao fuzilamento como todos seus companheiros. Então tornou a ver-se a si mesmo muito menino, com calças curtas e um laço no pescoço, e viu seu pai numa tarde esplêndida, levando-o até o interior da tenda e viu o gelo. Abriu os olhos, mas só encontrou Roque Carniceiro, com as mãos para o alto, e José Arcádio atravessando a rua com a sua carabina. Ali começou outra guerra. O coronel Aureliano Buendia, seus homens e o capitão Roque Carniceiro foram para além das fronteiras de Rio Acha. Em outra vez que soube deles, haviam desembarcado em Cabo da Vila, procedentes do arquipélago das Antilhas. E a partir daí as comunicações passam a noticiar a morte do coronel e desmenti-lo logo em seguida. Não demora muito e o coronel Aureliano Buendia passa a aparecer em mais de um lugar ao mesmo tempo, ora vivo, ora morto. Quando por fim Aureliano Buendia regressa vitorioso a Macondo, o general e amigo de infância Gerineldo Marques, filho de fundadores de Macondo, é o primeiro a lhe abraçar. A casa agora está repleta de crianças. Santa Sofia de la Piedad deixara a filha Remédios e mais 2 gêmeos, todos filhos de Arcádio, José Arcádio II e Aureliano II. José Arcádio, que andara usurpando terras de Macondo, que eram propriedades de camponeses, com a desculpa de que seu pai, quando dispusera aquele terreno, já estava louco, continuava morando com Rebeca na casa que Arcádio construíra. Todas as tardes era visto ao regressar a cavalo, com seus cães ferozes, sua carabina de 2 canos e uma fieira de coelhos pendurados na sela da montaria. Numa tarde de setembro, diante da ameaça de uma tormenta, voltou para casa mais cedo que de costume. Cumprimentou Rebeca na sala de jantar, amarrou os cachorros no quintal e pendurou os coelhos na cozinha para salgá-los mais tarde e foi para o quarto trocar de roupa. Rebeca declarou depois que quando seu marido entrou no quarto, ela se trancou no banheiro e não percebeu nada. Era uma versão difícil de acreditar, mas não havia outra mais verossímil e ninguém conseguiu imaginar um motivo para que Rebeca assassinasse o homem que a havia feito feliz. Esse foi talvez o único mistério jamais esclarecido em Macondo. Assim que José Arcádio fechou a porta do quarto, o estampido do tiro de uma pistola retumbou pela casa. Um fio de sangue escorreu por debaixo da porta, atravessou a sala, saiu à rua, continuou seu curso direto pelas calçadas desiguais, desceu escadarias e subiu parapeitos, passou ao largo da Rua dos Turcos, dobrou uma esquina à direita e outra à esquerda, girou em ângulo reto frente da casa dos Buendia, passou por debaixo da porta fechada, atravessou a sala de visitas, cuidado do rodapé das paredes para não manchar as tapeçarias, continuou pela outra sala, driblou numa ampla curva a mesa da sala de jantar e se meteu pela despensa e apareceu na cozinha onde Úrsula se preparava para quebrar 36 ovos para o pão. Ave Maria Puríssima, gritou Úrsula. Seguiu o fio de sangue em sentido contrário e encontra o cadáver de José Arcádio. Apesar do regresso triunfal, o coronel
Aureliano Buendia não confiava nas aparências. Continuava comandando a guerra do seu gabinete e confessou ao coronel Guerineldo Marques que fazia isso apenas por orgulho. Pouco a pouco, o coronel começa a se cercar de um aparato militar que o fazem se confundir com a imagem que ele ironicamente queria destruir antes da guerra. Na última vez que esteve em Macondo, Remédios Abela e os gêmeos, nascidos em plena guerra, mal o conheciam. Após o armistício, as coisas começam a se normalizar em casa, com os soldados dispensados de vigiar o coronel e ajudando Úrsula nos afazeres da casa. Anos depois, em seu leito de agonia, Aureliano II haveria de recordar a chuvosa tarde de junho em que entrou no quarto para conhecer seu primeiro filho. Sim, essa frase fica ecoando o tempo todo ao longo do livro como se fosse uma espécie de vício do autor. Aureliano II e seu irmão José Arcádio II, contrariando a linhagem dos Arcádios, mais empreendedores, ou a dos Aurelianos, mais ensimesmados, saíram os dois praticamente iguais e inclusive um imitando ao outro na infância. Aureliano II descobre o laboratório de alquimia e, assim como o coronel Aureliano Buendia na infância, decide passar seus dias no quarto trancado lendo manuscritos de Melquíades. José Arcádio, do seu lado, prefere ir assistir a um fuzilamento. O que chacoalha o mundo dos dois é a figura de uma mulher vinda da guerra vendendo rifles. Petra Costes. Aureliano II e José Arcádio II saem com ela ao mesmo tempo, sem que ela perceba. José Arcádio II é o primeiro a deixar de vê-la, enquanto que Aureliano II segue com ela até a morte. Como magia, os animais onde ela põe o olho procriam de forma sobrenatural. Os dois decidem usar isso ao seu favor e ganham uma fortuna vendendo rifas. Ganham tanto dinheiro que Aureliano II decide forrar a casa com notas de 1 peso. E Úrsula, desolada pelo desperdício, lamenta não serem mais pobres enquanto desgruda o dinheiro das paredes e esbarra num São José de gesso que alguém deixou ali durante a guerra e que na verdade descobre que é um recipiente cheio de ouro. Ela esconde algum canto da casa e encontrar esse santo de gesso será futuramente a obsessão de Aureliano II. Entusiasmado pela prosperidade em Macondo, José Arcádio II decide transformar o rio de águas diáfanas de Macondo em um serviço de navegação. É como se o tempo estivesse dando voltas e estivéssemos voltando ao princípio, comenta Úrsula, lembrando-se das loucuras do bisavô de José Arcádio II, o senhor José Arcádio Buendia. E aqui começa a magia de 100 anos de solidão, gerações repetindo os vícios das outras. José Arcádio II volta pelo rio tempos depois, a bordo de um imenso barco onde traz com ele matronas vindas da França. Elas fazem um carnaval que dura 3 dias e onde Remédios Abela é eleita rainha soberana do festival. Ao lado dela, uma estranha desconhecida que ninguém sabia de onde vinha. Remédios Abela, que até então só havia saído de casa para ir com Amaranta até a missa, era cobiçada por todos os homens de Macondo, que se humilhavam por sua causa. Então, ao cabo de 3 dias de festival, ouviram-se fogos de artifício e no calor da comemoração, tiros de fuzil. Viva o Partido Liberal! Apesar do fervor que Remédios Abela gerou no Pantanal, havia uma pessoa indiferente a tudo isso. Coronel Aureliano Buendia, agora um senhor que envelhecia no laboratório fabricando peixinhos de ouro para depois comercializá-los e com o ouro obtido fazer novamente os peixinhos de ouro. E aqui a ideia do ciclo, a ideia do fazer por fazer, a ideia do vício sempre presente nesse livro. Não por acaso também a ideia de solidão. Ao final do cortejo do carnaval, Aureliano II leva a suposta intrusa para a casa e lá descobre aquela que virá a ser a sua futura esposa, Fernanda del Caprio. 6 meses depois do massacre, quando os feridos se restabeleceram e murcharam as últimas flores da vala comum, Aureliano II foi procurar por ela na distante cidade onde morava com o pai e com ela se casou em Macondo numa fragorosa festança que durou 20 dias. Fernanda del Caprio jamais se adequa aos Buendia, preferindo a sua linhagem nobre que vendia coronas fúnebres do que os cafundós onde seu marido a meteu. Quando tem uma filha, ela insiste em chamar ela de Renata, como a mãe, e Úrsula insiste para que a chamem de Remédios. Por fim, fica a Renata Remédio e em casa chamam-na de Meme. Apesar do casamento, Aureliano II mantém o relacionamento com Petra Costes e deste amor proibido e clandestino nasce Amaranta Úrsula. Aureliano II dá ao filho o nome de José Arcádio e este segue a vocação para o seminário. Ainda pequeno é mandado para o Vaticano e por anos mantém correspondência com Fernanda. Nesse meio tempo, coincidindo com a ida de José Arcádio, o governo decide saudar o coronel Aureliano Buendia com seu jubileu. Em meio ao festerê, batem-lhe à porta do laboratório. Não me aborreço! Abre
Isso nada tem que ver com festa. E eis que Úrsula abre a porta para os 17 filhos solitários do coronel Aureliano Buendía, que chegaram com o jubileu. No quartel, as mães iam dormir com os militares para tentar conceber filhos perfeitos. Vão comungar com o padre Antônio Isabel, que lhes risca uma cruz na testa, que eles não conseguem nunca mais tirar. Meses depois, Aureliano Triste procura uma casa para morar e se interessa pelo casarão decrépito de Rebeca. Alguém disse que era de ninguém, onde outros tempos vivia uma viúva solitária que se alimentava de terra. Aureliano Triste permaneceu no umbral esperando que se desvanecesse a neblina e então viu no centro da sala a esquálida mulher ainda vestida com roupas do século anterior, com umas poucas mechas amareladas no crânio careca e com os olhos grandes ainda belos, nos quais havia se apagado as últimas estrelas da esperança e com a pele do rosto sulcada pela aridez da solidão. Estremecido por aquela aparição do outro mundo, Aureliano Triste quase não se deu conta de que a mulher estava apontando para ele uma antiquada garrucha militar. Perdão, murmurou. Ela permaneceu imóvel no centro da sala topetada. Pelo amor de Deus. E através da neblina, viu na neblina de outro tempo, com uma carabina de 2 canos cruzada nas costas e uma fieira de coelhos na mão. Pelo amor de Deus, exclamou em voz baixa. Não é justo que me venham agora com essa lembrança. Quero alugar a casa, disse Aureliano Triste. Vai embora, mandou Rebeca. Reformam a casa e ela lhes paga com moedas ainda da época da guerra, dando a dimensão do seu desligamento com a realidade. Na sequência, Aureliano Triste constrói uma estrada de ferro, despende tempo e dinheiro para construir um trem e por um tempo desaparece, até que no começo do outro inverno chega em Macondo um trem carregado de flores e que haveria de trazer novidades e desgostos a Macondo. Entre eles, comendo um cacho de banana, Mr. Herbert. Começou com um gringo comendo bananas e de repente vieram advogados, filantropos, e quando Macondo viu, a companhia bananeira estava lá, instaurada na cidade, transformando ela inteiramente. Com o trem e a companhia bananeira, chegam também os forasteiros, que ficam fascinados por Remédios a Bela. Ela recusa todos os peões que vêm se humilhar aos seus pés e fica só no seu canto. Quando parece que não há mais nenhuma solução para Remédios, por mais contraditório que isso possa parecer, um belo dia, enquanto estende um lençol com amaranta, um vento sopra debaixo das saias de Remédios e ela levita rumo ao além. A essas alturas você deve estar se perguntando: tapetes voadores, personagens que comem terra, pessoas que levitam? Se é pra ler isso, eu prefiro ler Harry Potter. Respeito sua opinião, respeito seu gosto, cada um tem o seu, é normal que exista esse tipo. Teu cu e a Ordem da Fênix, hein? Que tal? A graça do realismo fantástico nesse livro é que ele chega sem aviso e é tratado como se fosse algo banal, comum. E sim, às vezes uma coisa absurda puxa outra tão absurda quanto, de forma que às vezes o Gabo parece mais uma criança com uma imaginação fértil, com todo respeito às crianças. Por esses tempos, também os 17 filhos do coronel Aureliano Buendía são exterminados um a um, ao mesmo tempo que Úrsula se entrega às trevas, pois começa a perder a memória e a vista, cuida de José Arcádio para que ele vá ao seminário. Numa quinta-feira à tarde ele vai, e 2 semanas depois é hora de Meme ir para o colégio aprender o clavicórdio. O coronel Aureliano Buendía, saindo de sua reclusão do laboratório para espichar as pernas junto à castanheira onde está José Arcádio Buendía, cai morto no chão. E Aureliano, entre tantas brigas com Fernanda, volta para a casa de Petra Costes. Em meio a tudo isso, Amaranta começa a abordar sua mortalha depois de receber a visita da morte, que lhe diz que assim que acabasse de bordar, sua hora chegaria. A proximidade com a companhia bananeira faz com que Meme se aproxime de Maurício Babilônia, um rapaz que é orbitado por borboletas que ficam seguindo ele aonde quer que ele vá. Fernanda Del Caprio não aceita o relacionamento dos dois, pois diz que ele é gente da ralé. Mesmo assim, longe dos castigos da mãe, os dois se encontram e se amam incondicionalmente, no cinema, na praça, numa casinha de sapê. Porém, quando Fernanda descobre que os dois saem escondidas, chama um guarda do prefeito para que fique de tocaia no quintal da casa dos Buendía, e assim que Maurício Babilônia aparece, leva um fuzil na coluna que o deixa paraplégico para sempre. Nem bem esse drama desaparece, recebem à porta da casa o filho de Maurício Babilônia com Meme. É a gota d'água, e Fernanda vai com Meme, ou Renata, que é como ela chama ela quando está braba, até um convento, longe de Algures, onde nem a mãe nem a filha deveriam ter saído. Fernanda regressa a Macondo e encontra por lá uma agitação popular diferente. É José Arcádio II, incitando os empregados da companhia bananeira a fazerem greve. Igualzinho ao Aureliano, falou Úrsula, como se o mundo desse voltas. Enquanto Fernanda tem sua comunicação com os médicos invisíveis, Aureliano Babilônia, filho de Meme, faz 1 ano quando estoura a atenção pública da rebelião. Os trabalhadores vão à rua lutar contra uma tropa de choque que lembra um dragão multicéfalo.
Depois de lido um decreto, o capitão dá um grito de fogo e 15 metralhadoras disparam seus projéteis. José Arcádio II acorda num trem onde há mais de 300 mil corpos espalhados e percorre o trajeto inverso do trem para chegar até Macondo. Chegando aqui, ninguém se lembra de nada e todos dizem que nunca aconteceu rebelião nenhuma, que em Macondo todos são felizes e que o povoado vive em paz. Isso me pareceu claramente uma ditadura. Chove por mais de 4 anos em Macondo. Na passagem da chuva para uma Macondo em ruínas, morrem Úrsula, Rebeca, José Arcádio II e Aureliano II, os dois ao mesmo tempo. Fernanda del Caprio também, depois de se deitar na cama muito infeliz e acordar no outro dia com uma crosta de marfim em torno dela. Santa Sofia de la Piedad abandona a casa e será vista depois por Aureliano Babilônia. Quando José Arcádio volta para Macondo, depois da sua suposta bem-sucedida temporada em Roma, é recebido em casa apenas por Aureliano Babilônia e Amaranta Úrsula. Ele traz consigo apenas uma muda de roupa esfarrapada e a mentira de que havia seguido a vocação para ser papa. Na verdade, vivera pobre em Roma, sem dinheiro para nada. José Arcádio traz para dentro de casa 4 meninos que ele havia catequizado e passa o tempo se divertindo com os garotos. Porém, eles descobrem onde está o São José de gesso que a Úrsula tinha escondido e, sem pensar 2 vezes, o José Arcádio os expulsa de casa. Mais tarde, as crianças voltam para se vingar e afogam José Arcádio numa tina. Amaranta Úrsula havia chegado em Macondo com seu marido Gaston preso a uma coleira de seda. O marido, piloto de avião, espera pacientemente pela volta da mulher. Porém, Amaranta Úrsula finca raízes na cidade, frustrando os negócios aéreos do marido envolvendo um aeroplano, parecido com José Arcádio Buendía ou José Arcádio II. Enquanto Amaranta Úrsula se diverte dançando as músicas da moda e fazendo amor com Gaston nos cantos mais improváveis, Aureliano se esquece dos ciúmes que sente de Amaranta com os manuscritos de Melquíades e 4 amigos seus. Gabriel, o mais leal deles, é o único que crê que seu bisavô, o coronel Aureliano Buendía, realmente existiu. Eles alternam entre fazer a farra na livraria de um sábio catalão e uma generosa pesquisa nos bordéis da cidade. É no bordel zoológico que Aureliano reencontra Pilar Terneira, que vai morrer mais tarde na sua cadeira de balanço. Movido por uma paixão primitiva e proibida, Aureliano tenta se aproximar de Amaranta enquanto Gaston não está por perto. Ela recusa Aureliano até o dia que ele investe nela com uma apaixonada violência e assim os dois ralam e rolam até que Gaston viaja a negócio para nunca mais voltar. O amor atrasado dos dois, concebido em meio a formigas gigantes, lamas que restaram de Macondo e begônias murchas, tem seu fim com o nascimento do último Aureliano, adivinhem, com um rabo de porco. Amaranta morre no parto e, enquanto Aureliano cuida de seu filho, tenta resolver os códigos de Melquíades. Assim que bate o olho no filho sendo devorado por formigas, consegue finalmente decifrar os escritos do cigano. O primeiro da estirpe está amarrado a uma árvore e o último está sendo comido pelas formigas. Os versos pares estavam cifrados com os códigos pessoais do imperador Augusto e os ímpares com os códigos militares da Macedônia. É a história da família Buendía, escrita nos seus detalhes mais íntimos com 100 anos de antecipação. Então eis que um vento sopra e forma um furacão bíblico e começa a varrer Macondo da face da terra, enquanto o último Buendía e último Macondo sobrevivente lê o desfecho de seu próprio destino, porque as estirpes condenadas a 100 anos de solidão não tinham uma segunda chance sobre a terra. Ufa! Sim, essa foi disparado a resenha mais difícil de fazer. A ideia do ciclo e do vício presentes nesse livro se esbarram nos milhões de coisas irreais e mirabolantes que são tratados como coisas banais. Tirando, é claro, os nomes parecidíssimos. Me pergunto se o Gabriel Garcia Marques fez isso para ser o precursor do conceito de trollagem. Tive que pular alguns trechos e partes interessantíssimas, como o de um anarquista que vendia comprimidos de açúcar na Revolução, ou a caixa contendo o pai morto de Fernanda del Caprio, ou a sanfona de Francisco o Homem, pois sentia que isso servia só para reforçar a ideia de irrealidade que permeia o livro todo, como um bom verniz que dá um acabamento a uma história que, no final das contas, trocando em miúdos, é uma saga familiar. Como podem reparar, parece que não há protagonista nesse livro, ou melhor, parece que tem 3 núcleos de protagonismo. José Arcádio Buendía com Úrsula Iguarán, depois o coronel Aureliano Buendía, seguido por Fernanda del Caprio e Arcádio, e no fim Amaranta Úrsula com Aureliano Babilônia. Vou além nessa questão, propondo um outro possível protagonista, o... Tempo!
Tempo. É inegável que, apesar do autor não nos situar em época nenhuma, ironicamente a gente sente uma forte passada do tempo quando relembra um personagem, como se o fluxo do ir e vir das coisas tivesse dado um chega pra lá em cada geração. Por acaso parou na minha mão um livro de memórias do Gabo, Viver para Contar, e eu, bobo, fui virando as páginas até chegar na parte que ele estava escrevendo 100 anos de solidão para ver se tinha alguma relação com fatos da vida dele. Não achei muita coisa e cheguei a ficar frustrado. E aí decidi ler do começo e levei um verdadeiro tapa na cara. Tudo na infância do Gabriel Garcia Marques remete a 100 anos de solidão. Companhia bananeira, seus familiares que saem de um lugar por causa da morte de alguém, Prudêncio Aguilar, santos depurativos, brigas entre famílias, terra sem lei, quase um faroeste latino-americano, enfim, tava tudo lá. Sobre a série que estreou na Netflix e que não por acaso foi um dos motivos de eu fazer essa resenha, achei bem fiel ao livro, pelo menos o trecho que eu vi até agora. Porém, às vezes acho que pendeu demais para o drama do que o livro. Mesmo assim, tem belas imagens, uma boa direção e um elenco afiadíssimo. Para minha próxima resenha eu tô entre O Massacre, do Luciano Lambert, lançado pela Dark Side, ou O Iluminado, de Stephen King. O do Stefano Rey eu comprei na feira do livro. Sim, eu estou precisando de alguma coisa que envolva pessoas sendo mortas de uma maneira real, ou próxima do real. Dito isso, curte o vídeo, deixa um like, compartilha com todo mundo que curte uma boa piração e até a próxima. Ganhei.